Muito bem, amado ouvinte, prosseguindo com o programa Cristo é a Solução, nesse domingo abençoado, hoje dia 14 do mês de abril, são exatamente 15 horas 13 minutos, chegando no seu rádio o momento da Escola Bíblica em Ação. E nessa tarde abençoada, recebendo com muito carinho mais uma vez, nosso querido companheiro, ele que é o idealizador, também superintendente da Escola Bíblica Dominical no nosso Templo Central, e é idealizador desse espaço, está sempre conosco, que faz aí a condução e a escolha dos temas, nosso querido companheiro diácono Dr. Humberto Fontoura. A paz do Senhor, diácono Humberto. Paz do Senhor, evangelista Jairo, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui essa tarde. Recebendo também com muito carinho, já estávamos com saudade, né? Ele está sempre participando conosco, mas já havia algum tempo que ele não vinha aqui. Meu amigo Pastor Antero, a paz do Senhor, Pastor Antero. A paz do Senhor, evangelista Jairo. É um prazer compartilhar com vocês nesse movimento de fé, porque eu sei que a semente que nós estamos semeando aqui, vocês estão semeando nessa programação, está encontrando terra fértil e certamente vai dar fruto no tempo certo. E eu falo por mim, Pastor Antero, né, que estávamos com saudade, e falo também por muitos ouvintes que nos ligam e perguntam: cadê o Pastor Antero? O Pastor Antero sumiu. O Pastor Antero está por aí mesmo, né, Pastor Antero? A gente está por aqui mesmo. Glória a Deus por isso. Um abraço aí para o senhor, um alô para a irmã Ângela, um abraço também aí o diácono Humberto, também para sua família que está nos ouvindo nessa tarde. E vamos ao tema, que é um tema polêmico, Humberto. Pra gente não, pra gente até que não, que a gente está bem, tem posição muito firme contra isso, né? Quanto a isso, mas no geral, né, os nossos ouvintes são de várias denominações, talvez seja polêmico para alguns. O tema, eu tentei escolher um tema melhorzinho, a gente vai chamar de entrevista com o pai da mentira, né? Que algumas pessoas às vezes fazem, tem essa mania de entrevistar pessoas endemoniadas, deixar o microfone aberto para que ela fale o que ela quiser. E a questão é essa: é certo? O que flui daquilo ali, daquela conversa, daquela entrevista, tem algum proveito? Né? Tem alguma base bíblica para que essas pessoas tenham total liberdade para falar no microfone, pessoas que estão possessas por demônios? E é sobre isso que a gente vai comentar hoje. E eu fiz questão de chamar o pastor Antero porque, pela própria experiência que ele tem, não só na Bíblia Sagrada, mas também com relação a pessoas que já estiveram possessas, né? O pastor já deve ter tido muito caso, muita história para contar de pessoas que estavam possessas por demônios, espíritos imundos, e foram libertas. E baseado na própria palavra de Deus que a gente vai fazer esses comentários. É isso aí. Eu lembrar os ouvintes, diácono Humberto, o espaço da Escola Bíblica em Ação, ele está sendo transmitido, não é isso? Sim. Gosto de reforçar isso porque está ficando muito bom, né? Os estudos que a gente, os assuntos que nós estamos abordando aqui aos domingos, ele é postado na internet. O diácono Humberto tem um blog, ele é postado nesse blog, e depois, se você que está em casa quiser rever, ouvir novamente, porque na verdade não é rever, é ouvir novamente, basta acessar o site www.ebdcatalão, só soletrando, né? EBD vem de Escola Bíblica Dominical, ebdcatalão.blogspot.com.br. Se estiver difícil de entender, Blogspot, como é que escreve? Vá no Google e digita lá EBD Catalão, vai ser o primeiro resultado que vai aparecer. Muito bem, aí você vai ter inclusive a felicidade, você que ainda não conhece, vai conhecer lá o diácono Humberto Fontoura, tem uma foto muito bonita dele lá. A foto da minha esposa é mais bonita. Aí, além do conteúdo aqui da Escola Bíblica em Ação, tem outros assuntos interessantíssimos. Geralmente ele coloca lá também, ele posta lá também o comentário da escola, a lição da semana, e tem sido de muito proveito. Eu estava olhando lá, tem muitos acessos, né? Nós atingimos 10.700 acessos já. Isso, em um blog muito novo, e já acessos de gente de todo mundo. Eu vi lá gente de outros países acessando lá o site. Isso é bênção de Deus, é a informação chegando aonde deve ser chegada mesmo. É para isso que eu acho que a informação tem o seu ponto positivo. Eu vou te falar, evangelista Jairo, que até eu ouço essas entrevistas aqui de novo. Na vez que eu estou indo para Goiânia viajar, eu tenho no celular,
E eu escuto, eu vou ouvindo. Sim, não para mim ouvir, mas é porque eu tento ficar um pouquinho mais... Dependendo das visitas, quando são, né, dependendo do conhecimento, eu tento mais ouvir do que falar. E eu vou, aprendo, reaprendo, falo, nossa, eu tinha esquecido dessa fala do pastor Antero um mês atrás. De vez em quando eu ouço novamente e tá lá, tá à disposição de qualquer um. Posso mandar o link para um parente que está longe, olha, ouve aí para você entender. Isso. Né, porque às vezes não teve a oportunidade de ouvir. Lembrado que a nossa rádio também, ela tá online, né? www.87fm.org.br. Isso. Né? Isso é importante. Bom, eu quero começar o nosso debate, que passa tão rápido aqui, começando com João 8,44, que já é a nossa posição. E aí os irmãos que nos ouvirem já vai saber qual é a nossa posição com relação a isso, mas aí a gente vai entrar em debate o do porquê de tanta coisa acontece ainda nesse sentido. Está escrito assim na minha versão: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, já uma leitura da Bíblia já é suficiente para a gente acreditar que ela é a palavra de Deus, mas isso aqui foi o próprio Jesus que falou, quer dizer, né, é uma coisa mais séria ainda. Então eu quero começar, pastor Antero, perguntando para o senhor, da sua experiência, o que o senhor acha disso? Hoje em dia a gente diminuiu muito essa questão de possessão demônica, pelo menos no nosso meio parece que não tem tanto como antes. Eu não sei se é outra forma que está acontecendo, mas existem igrejas que são especialistas nisso, né? Todo dia está possesso ali, eles fazem questão de levar para o púlpito e colocar o microfone e perguntar quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo na família, o que você está fazendo na vida dela, tem mais alguém contigo, manda vir também os outros, enfim, vira aquele grande show. O que o senhor acha disso? Ô Diácono Humberto, uma certa vez eu estava num movimento de libertação, trabalho de libertação, movimento da campanha que nós fizemos, um movimento de jejum e oração, a libertação dessas pessoas. Às vezes esses espíritos malignos podem entrar dentro da nossa igreja e sair nas suas vítimas, porque nós não tratamos diretamente com eles. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no bairro das Américas na época, nesse movimento, e aí fizemos a oração, na hora da oração da fé, colocamos o povo em fila, e eles vieram, e os presbíteros desceram lá para ungir eles. E entravam numa porta e saíram na porta do fundo. E eu voltava novamente para dentro do templo. Eu disse para eles, olha irmãos, muitas pessoas possessas passaram debaixo de nossas mãos. Como nós não tratávamos diretamente com o maligno, eles passaram debaixo de nossas mãos, mas eles ficaram as suas vítimas. Porque nós estamos aqui orando por enfermidade física. Aí, e o povo tinha entrado novamente dentro do templo, eu dei o sintoma de pescoço, o que a pessoa sente quando ele é um possesso. E logo, falei, eu sei que sente isso, vem aqui à frente. 3 mulheres vieram à frente. Quando nós começamos a orar, elas caíram em possesso, mas tinha passado debaixo de nossas mãos. Uhum. Mas nós não tratávamos diretamente com Não expulsou eles, diretamente, não teve a ordem, né? Então, às vezes, sucede isto. E até tinha uma pessoa que me perguntou assim na época, por que os demônios ficam sempre aqui nessa igreja? Não, eles ficam em todo lugar, eles é atrevido. Eles vão para todo lado. Agora nós temos que ter a ciência de Deus para poder trabalhar com isso aí. Uhum. E essas mulheres, nós oramos por elas, ficaram libertas. E às vezes nós encontramos na Bíblia Sagrada, houve um momento, não seria no livro de Jó, que Deus fez umas perguntas para o maligno. Uhum. Né? O evangelista Jário, pega sua Bíblia aí. Vamos ler. Já que é uma escola bíblica, vamos para a Escritura Sagrada. Está no livro de Jó. Jó capítulo 1, e você lê o verso 6 a 8. 6 a 8. Isso. O livro de Jó fica antes do livro dos Salmos, é só para quem está em casa e quiser acompanhar a leitura, é importante, né? Você que tem a Bíblia, verso 6 até o 8. Pode ler, pastor? Pode ler. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás. Note que Deus fez uma pergunta para Satanás. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Mas só que havia uma diferença. Deus não estava dando espetáculo. Aí, pastor Antônio, me permite só ler o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Você vê que foi realmente um diálogo, né? Ele não estava dando um espetáculo para impressionar as pessoas. Não era um grupo, não era uma multidão ali. Ele estava tratando diretamente com ele. E eu tenho um cunhado. Um dia ele chegou, falou para mim assim: pastor Antero, escuta aqui. Eu estava numa casa onde um pastor foi chamado para orar para alguém que é parente da minha esposa, que estava, ele usou a expressão espiritado, usou essa expressão. E aí, na hora que ele fez a oração, aquele espírito maligno falou para o marido da mulher que estava possessa: eu só vou sair se você der todo esse dinheiro que está no seu bolso para o pastor. Isso meu cunhado, que nem é crente, estava me falando: eu nunca vi falar que faz isso na sua igreja. Eu falei: nós não fazemos isso não. Eu falei: daí? Ele pegou todo o dinheiro, que era R$700, entregou para o pastor, aí a mulher ficou aliviada. Eu não falei nada para ele, que eu não ia entender, né? Mas depois eu falando com a minha esposa, eu falei: veja bem, o maligno, ele faz manobra mesmo, dando uma pessoa está contribuindo, não é? Com as ofertas. Então é desse tipo de igreja que você está dizendo aí, que faz esses movimentos e entrevista o maligno, pergunta: por que você veio fazer com ela? Ora, quem não sabe? Porque Jesus já disse, a missão dele não é outra não, é matar, roubar e destruir. Não tem muito que ficar dando papo para ele não, né? O que eu queria colocar aqui, meu ponto de vista, pastor Antero, é o seguinte: uma pessoa possessa, uma pessoa que está sobre o efeito ali do domínio maligno, uma pessoa que é manifestado nele o espírito maligno, uma pessoa que fica possessa, seja por intermédio de um exorcismo, ou seja durante uma reunião, que às vezes a gente está numa reunião, aí acontece aquilo que o senhor disse, às vezes o foco da reunião não é libertação, e às vezes uma pessoa entra oprimida, entra às vezes com o espírito carregado de espírito maligno, mas como o foco não é libertação, a pessoa às vezes volta da mesma forma, se não houver ali tem que ter uma ordenança por parte do líder espiritual, no caso do pastor, quem estiver liderando a reunião, para que haja a manifestação do espírito maligno, que aí o senhor disse dos sintomas. Eu queria dizer o seguinte: uma pessoa endemoniada, como nós usamos a expressão, dizer, é possível, é isso aí que eu queria colocar, é possível que o inimigo fale na boca dela, sim. Isso é possível. Sim. Nós não estamos aqui dizendo que não seja possível uma pessoa que está sobre o efeito maligno, sobre está ali endemoniada, não fale. Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. A pessoa fala sim, é possível que ela fale sim. Só que o nosso ponto de vista aqui, o nosso interesse aqui desse assunto, é que nós, servos de Deus, eu acho que ninguém tem interesse em saber ou entrevistar o demônio, tendo em vista, primeiro, ele é o pai da mentira. Primeiro, o que ele vai dizer, ele vai servir para confundir. Porque ele não vai falar a verdade, ele vai falar para confundir. 2, o que ele vai falar não vai servir para a edificação de ninguém. Eu tenho certeza disso. Não vai servir para a edificação de ninguém. O que ele pode fazer, no máximo, é amaldiçoar alguém. Então, para que nós vamos ouvi-lo, né? Mas é o que tem gente que usa esse faz questão, né? Faz questão de entrevistar para causar impacto, para causar espanto e até mesmo um certo temor nas pessoas. Enquanto isso, irmãos, o inimigo vai acabar fazendo confusão. É aí que nós falamos, o pastor acabou de dizer aí, desse exemplo aí: ó, dá o dinheiro que está no teu bolso pro pastor. Olha, algo meio confuso. Peraí, mas o que é o demônio? Está mandando dar o dinheiro, não fica confuso? Não é? Mas porque já é costume deles, desse negócio de ficar entrevistando. Igual tem na mídia, eu vou falar porque está aí, está na internet, está às vezes até mesmo, já vi isso na televisão. Uma determinada igreja, o líder maior desta igreja, entrevista uma pessoa que está está endemoniada. Uma mulher que está endemoniada. E essa mulher endemoniada fala que usa um outro líder de outra igreja. Aí no caso dessa igreja, ele tem esse outro líder como um concorrente dele. Que era da sua igreja antes, saiu e fundou outra. Aí ela, na entrevista do demônio, fala: aquele lá é eu que estou usando. Irmãos, é no mínimo confuso, né? É aquilo que eu disse, eu acho que a entrevista serve para trazer mais confusão do que tudo. Você está dando liberdade para ele também tomar parte e falar o que ele quiser. Você está dando essa liberdade.
Na verdade, existem certas manifestações malignas que ele, se querendo ou não, ele abre a boca dele e fala mesmo. Eu me lembro, na experiência da gente, como o diácono Humberto já deu essa liberdade pra gente aqui, um obreiro que tinha aqui no nosso campo me chama para ir lá no hospital para orar pela sua filha que tinha levado uma queda na casa dele, tinha quebrado um braço na Santa Casa. Eu fui para lá com ele. Aí, quando nós chegamos, subimos lá, oramos pela filha dele. Quando vai descendo, alguém nos chama e diz: vocês iam ali orar para uma mulher ali no outro quarto. Chegando lá, uma mulher possessa. Quando eu mais ele entramos, e nós não tínhamos passado por lá não, hein? Quando eu mais ele entramos, aquele espírito maligno disse assim: fui eu que quebrei o braço da sua filha. Olha bem, quem não sabe o que ele vai fazer? Fui eu que quebrei o braço da sua filha. Ele falou: mas irmão, nós não passamos aqui. Eu nem sabia que essa mulher estava aqui, eu não conheço essa mulher. E ela é lá do Rio Verde, Santo Antônio do Rio Verde. Fui eu que entrei na sua casa e quebrei o braço da sua filha. Irmão, possesso. E ele falou: mas que coisa. A filha dele depois disse: irmão, estava na cozinha, de repente senti um choque e caí e quebrei o braço. Ele já pensa bem. Ele fala, a obra dele ele fala, mas ele fazia o bem, ajudar as pessoas. Agora, existem pessoas, irmão, que gostam desse negócio. Fica atrás disso. A gente não deve ficar assim atrás desse negócio, desse espírito maligno, não. Procurando para impressionar, às vezes pensar que ele vai revelar a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. A gente não pode fazer uma coisa dessa, não. É importante a gente deixar bem claro aqui aquilo que foi dito. Só esclarecendo o evangelista Jairo, realmente nós não estamos dizendo que ele não fala. Ele fala, tanto é que ele falou, a própria Bíblia fala. Ele fala às vezes pela nossa linguagem, a nossa linguagem do homem. Tanto é que quando Pedro falou com Jesus repreendeu, falou: para trás de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado, com a voz alterada, falando aquela coisa feia que fala, bufando, né, soltando vento pelo nariz. Não, Pedro falou simplesmente uma fala normal, mas aquela expressão foi uma seta maligna na mente de Pedro, e para confundir o Salvador, e pelo discernimento de Jesus, na hora ele disse: para trás de mim, Satanás, quer dizer, não tenho parte contigo. Da mesma forma, aquela menina que fazia adivinhação falou elogiando os apóstolos, e os apóstolos de Filipos. Isso, e os apóstolos na hora identificaram aquilo pelo discernimento, repreendeu, expulsou e deu maior prejuízo para o homem. O Senhor que era o tutor daquela mulher, né? Isso, e que ganhava lucro das adivinhações dela. E olha só, adivinhação, né? E ele adivinha, porque ele sabe das coisas. O caso que o pastor Antero está relatando aqui, né? Isso. Do nada a mulher chegou e disse que foi ele que havia quebrado o braço da menina, do irmão. E a menina estava lá em cima, nas partes de cima, e ela nunca tinha visto a menina. Eu perguntei de onde veio essa mulher. Eu vi lá do Rio Verde, Santo Antônio do Rio Verde. Ela não conhecia ninguém. E ele que estava fazendo. Ele é esperto ao ponto de enganar uma pessoa. A gente pode até falar disso depois, pastor Antero, um outro assunto. Mas, por exemplo, de alguém ir num lugar aí e falar: olha, eu quero falar com a minha mãe que já morreu. Ele conhece até o timbre de voz, porque pode ser que ele dominava a vida dessa mulher, conhecia a vida dela, ele vem disfarçado dela, e as pessoas falam: olha, existe comunicação entre os mortos e os vivos. Na verdade, é o inimigo dando uma enganação, e ele conta detalhe até da intimidade, porque às vezes ele dominava a vida dessa pessoa, ele sabe das intimidades dela. Claro. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu vou aqui dar um exemplo para a gente continuar esse nosso assunto. Então a nossa posição está bem clara, né? Nós somos contra esse espetáculo, não dizendo que ele não fala. Ele pode falar sim, e pode até passar vergonha em obreiro, como eu já vi acontecer. Obreiro despreparado, às vezes querer dar uma de poderoso ali, de falar com Satanás, e Satanás apontar uma coisa na vida dele. Pode acontecer, como eu já conheço algumas histórias. E da mesma forma o contrário, né? Eu coloquei, por exemplo, você imagina um jornalista. O pastor Antero tem vários jornalistas famosos aí, William Bonner, né? Fátima Bernardes, como a gente conhece aí, grandes jornalistas que são entrevistadores. Eles têm a oportunidade de entrevistar alguém, né? E aí você fala para ele: você vai entrevistar, ele é uma pessoa muito famosa, mas tudo que ele fala é mentira. Como é que um jornalista vai entrevistar essa pessoa? Qual credibilidade ele vai ter de chegar lá e falar: mas que pergunta que eu faço? Como é que eu vou acreditar se ele está falando a verdade ou se está falando a mentira? Quer dizer, perde todo o sentido da entrevista.
Então, nós que somos crentes, nós não temos que dar ouvido a ele, mesmo porque ele é o pai da mentira. A gente não sabe se o que ele está falando ali é verdade. E, na maioria das vezes, o que ele está falando é a mentira. Né? Porque o Jesus falou, quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Né? Para ele, mentir é a coisa mais natural do mundo. E se ele fala a verdade, ele está tentando apenas confundir. Trazer confusão. Exatamente. Né? Porque até nisso ele é terrível. Ele usa uma verdade ali para confundir. A menina lá de Filipos, ela falou uma verdade. Né? Ela chamou os discípulos de... Os apóstolos, né? Servos de Deus Altíssimo, né? Falou que eles eram... Ainda diz assim, ele se colocou... A mentira dele. Tem uma tradução que diz, e nos anuncia o caminho da salvação. Olha só. E eles, pelo discernimento... Incluiu como se ele fizesse parte. Se tivesse incluído no plano da salvação. Tem aquele também, pastor Antero, que o endemoniado lançou, eu vou achar o texto bíblico para ler, lançou sobre os moços que foi tentar expulsá-los. Eu conheço Paulo, conheço Jesus e conheço Paulo que Jesus prega. Agora vocês não conheço, né? E lançou sobre eles e deixou eles nu. Passaram pelo vexame. Mas eu vi um fato desse acontecendo em Cumari. Uma menina ficou possessa e tinha um moço que era da igreja. E ele resolveu expulsar esse espírito maligno. Quando ele tentou fazer isso, o maligno disse, logo você, que vive aí apegado com as revistas pornográficas, e saiu da moça e passou para ele. O acusador. Passou para ele, passou para ele. E foram olhar debaixo, aí falou, olha debaixo do colchão dele, estava cheio de revista pornográfica. Agora você pensa bem. E deu o maior trabalho para esse espírito maligno sair desse moço. Ele, se ele tiver a oportunidade de acusar e envergonhar, ele não vai perder a oportunidade, não. O diácono Elcio falou para mim um negócio hoje lá na sede, é uma história. O Jair, você deve conhecer, não sei se é verdade, se é lenda, que abriram o microfone para um desses endemoniados aí, e ele começou a falar, né? Olha, você gosta da Igreja Assembleia de Deus? Tá. Não. Né? Gosto, né? Gosto da igreja. Falando gosto da igreja tal, gosto. E daqui, você gosta? Falou, aqui é que eu mais gosto, aqui vocês deixam a gente falar no microfone. Da entrevista no rádio. Você deixa dar entrevista, né? Aparece no rádio, fala no rádio. Porque era uma igreja que na década de 80 e 90, pastor Antero, eles tinham essa prática, usava muito isso. E rede nacional. Nacional. Nós morava lá na Bahia, interiorzão, lá no meio do mato, irmãos, e lá nós pegava a rádio dessa igreja, que tinha sua programação muito boa lá, os momentos de louvores muito bom, a oração muito boa, mas tinha essa prática de colocar lá pessoas possessas para falar, né? Realmente tinha essa... E aí, como se diz, né? Será que a gente deve acreditar nisso? O nosso trabalho, irmão, como homem de Deus, não é ficar dando palestra ao maligno, não. É expulsá-lo. Porque as suas vítimas estão com pressa sair desse. A família às vezes está desesperada, quer sair, quer que a família saia. Então, pastor Antero, é nesse assunto que eu acho ridículo, porque tem pastores, né, e líderes aí, não vou dizer nem se são, não posso nem dizer se é pastores, mas líderes aí de igrejas. Eu acho isso um abuso, porque a pessoa chega ali, o inimigo tá ali, né? A pessoa já rolando pelo chão, e a pessoa fica ali fazendo show, irmão. Eu já vi reuniões, pastor, humilhante, da pessoa ficar lá no canto, demoniado, lá o tempo da reunião quase todo, e a pessoa lá no canto, lá, e usando o líder, usando ele como como um espetáculo, né? Para a igreja ver que aquilo ali parece que o irmão realmente é o grande poderoso. E não, entendeu? Usa como um espetáculo mesmo. Uma moeda de troca. Uma moeda de troca, tipo, para as pessoas que estão lá na igreja sentir aquele temor, misericórdia e tal, né? E eu acho isso ridículo demais. E nós aprendemos na Igreja Assembleia de Deus o seguinte: o espírito maligno manifestou, a ordem máxima é expulsar. Sai em nome de Jesus o quanto antes. Sem conversa. Não tem esse negócio de ficar deixando para depois, ficar entrevistando, Meu Deus do céu, você está expondo a vítima, que é uma vítima. O que eu ia falar, é uma humilhação muito grande. Exposição terrível. Põe a pessoa com as mãos para trás, ajoelhada, e geralmente muda a feição, terrível. Muda a voz, e às vezes os filhos presenciam aquilo, quer dizer, então, é algo... família. E Diácono Humberto, o que me assusta igual antigamente era no rádio, você só ouvia a voz. Agora, irmãos, você vê. Ao cúmulo de chegar na televisão, tá na televisão e depois vai pra internet, aquilo roda o mundo. Que coisa absurda. E alguém pode perguntar assim, pastor Antero, por que mas
essas pessoas que fazem isso lá, tá na cara que elas têm poder sobre o demônio. Olha, eu não vou questionar se tem poder ou não. Mas uma coisa eu posso deixar bem claro. Aquilo, para Satanás, é um grande trunfo. Porque quando ele faz aquele joguinho de cena, né? E sai e volta, a gente fala assim, ó, sai dela e vai ali pro cantinho, espera ali. Aí a pessoa volta normal, entrevista a pessoa, então agora volta pra ela. Quer dizer, tira o demônio e põe de volta. E aí não tem base bíblica. Aí depois expulsa, quer dizer, aí pra fazer todas aquelas campanhas que eu posso conversar com o pastor Antero ali, são igrejas que tem pouco batismo, a gente não vê conversão, a gente vê pessoas querendo bênção, mas não querendo se converter. Mas quando se faz isso, promove muito esse pastor e as pessoas falam, lá tem libertação, vamos todo mundo para lá. E continua crescendo o número de pessoas que vão ali dar a sua oferta, fazer a campanha do envelope daquilo outro, para tentar ganhar a sua bênção, mas na verdade não estão comprometidas com a conversão verdadeira, com o batismo, com a libertação real. E quanto mais as pessoas temerem achar que lá o negócio funciona, melhor para Satanás, porque ele não quer pessoas que tenham compromisso com conversão, eles querem pessoas com compromisso com vitória. Ali eu consigo a minha vitória, então beleza, vamos encher essa igreja. Porque se essa igreja começar a se preocupar com conversão, aí preocupa Satanás. Mas enquanto as pessoas não estiverem preocupadas com realmente se converter e batizar, para ele pode encher a igreja o tanto que for, que para ele é lucro. Isso é que a gente tem que atentar. Chegou na minha casa, em Pires do Rio, há tempos atrás, uma pessoa daqui. Era o marido e a esposa e o filho meu, João Batista. Ele chegou lá e falou, olha, essa mulher aqui é o seguinte, eles pegaram um demônio, ela chegou nessa igreja e falou assim, olha, meu tio Débora, e começou a contar os problemas da família. Eles então fica aqui que nós vamos pegar os demônios da sua família, passar para você, e aqui nós vamos expulsar. Já ouvi essa história. Aí chamaram os demônios dos parentes. E ela ficou possessa. Misericórdia. Ela permitiu, né? Era a maneira deles. Abriu o coração. E eles não tinham que fazer isso. Invocou lá os espíritos do pai, da mãe, isso lá no centro espírita é chamado transporte. Uhum. O espiritismo é chamado transporte. Bom, e ela contou o que estava acontecendo. Ela não conseguia trabalhar e ela sentia assim umas garras que pegavam no seu corpo e parecia que ia perfurar. Só que ela foi para lá e não resolveu. Eles oraram, mas aquele espírito maligno não saiu dela. Meu Deus. E aí oraram, não resolveu coisa nenhuma. Aí meu filho disse, meu pai tem um ministério mais ou menos assim, nós vamos levar lá, não custa nada. Aí chegaram lá. Falei, vamos lá na sala. Puseram no sofá, eu vou fazer uma oração aqui, vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente começou a falar com Jesus, aquela mulher começou a gritar. E gritando que ela estava sendo as garras do maligno, ela sentia no seu corpo. Aí a gente repreendeu aquilo, eu falei para ela, não estou dizendo para você vir para a Assembleia de Deus, se vier para a minha igreja tudo bem, para a Assembleia de Deus, lá em Catalão tem a Assembleia de Deus, você vai para lá, se tem a igreja Assembleia de Deus do pastor Edipes. Aí eu falei, mas você sai desse negócio, essa igreja que faz transporte, pega um demônio, manda entrar na pessoa, e depois você ficou numa situação das piores. Tem mais de 20 dias que eu não consigo trabalhar. Ela era costureira, não consigo trabalhar. Agora você pensa bem, chamou os demônios, depois expulsou, mas eles não saíram, ficou lá. E ela ficou, e deixou ela com o problema. Não conseguiram resolver e deixou aí lá. Ela não foi para essa igreja mais não. Arranjou uma outra igreja, membro aí numa outra igreja, e não foi para lá mais não. Pois é. As pessoas brincam, né? E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nesses dias, a gente pode dizer com certeza que nós estamos vivendo os últimos tempos. Tanta coisa ruim que está acontecendo com relação à santidade, e as pessoas estão esquecendo uma coisa muito simples, pastor Antero, que é a simplicidade do Evangelho. Jesus, ele fala de uma forma tão simples como agir nesse sentido, e as pessoas começam a inventar. Aí é culto daquilo, é campanha daquilo, é chá para aquilo, é sal grosso, é rosa de não sei o quê, e é óleo, é água do Rio Jordão. Aí começa a inventar tanta coisa, tanto subterfúgio, tanta muleta para as pessoas crer, que me faz lembrar do início da Idade Média, quando se vendia lasca da cruz, se vendia pedacinho do pano do manto de Jesus, e as pessoas achando que comprando aquilo seriam salvas, estariam as indulgências, né? Não estamos muito livres, muito longe disso não. Verdade. Esse dia minha esposa estava conversando com uma irmã de uma outra igreja aí, e ela contando que o pastor da sua igreja fala que aqui é o seguinte, 50% é evangélico, 50% é espírita.
E para poder expulsar uma obra maligna, eu preciso de mais vela do que alguém usou para poder fazer um feitiço. E faz essa misturada. Isso ela era de lá. Meu Deus. E estava contando essa história. Meu Deus. Quer dizer, usam vela, faz trabalho assim, desse jeito. Isso que é evangelho. Nossa cidade aqui. Eu já ouvi relatos a respeito desse movimento aqui na cidade. E a gente tem que se preocupar porque eu já vi, é o tal da aparência do mal, né? Eu já vi também, pastor, pessoas que usam nomes muito semelhantes a Sente Macumba, por exemplo, descarrego. Veste de branco, da cabeça aos pés para expulsar. Aonde eu vejo um negócio desse na Bíblia? É porque é para mexer com a crença das pessoas. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente fica preocupado de não falar de outra denominação, apesar de que quem está nos ouvindo já sabe para onde a gente está apontando, mas é porque a gente fica preocupado com o tamanho que isso vai tendo. Verdade. E as pessoas, na tentativa de acertar, de agradar a Deus, erram, porque foram ensinados errado. A importância da escola dominical, né, que é onde a gente tem um ensino mais detalhado. Eu queria ler na Bíblia aqui 2 versículos para as pessoas entenderem como é que Jesus agia. A gente está falando tanto que não é assim, que a Bíblia não dá base. Mateus 17, 18, quando veio ali um garotinho e que estava, né, Jesus olhou para ele e falou simplesmente o seguinte: repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Pronto, não tem entrevista, a gente não vê Jesus. Aí, o que você faz na vida dele? Quanto tempo você está aí? Para que você está fazendo aí? Para onde você vai? De onde você vem? Tem mais alguém contigo? Se tem, não. Chama, vou esperar. Aí espera, chama os outros. Qual é o seu nome, né? Qual é o seu nome, né? Começou a surgir um monte de nome aí de demônio depois disso, né? Lá em Marcos 1, 25, 26, se alguém quiser ver depois como é que Jesus fazia, está escrito assim: repreendeu Jesus dizendo, cala-te, olha o que ele está falando, cala-te e sai dele. Quer dizer, ele se atreveu a falar, Jesus mandou ficar lá. Eu não quero ouvir, não quero papo. Esse relato aí... Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele e foi embora. Está registrado no Evangelho de Mateus. Esse primeiro que eu li é Mateus 17, 18 e esse agora Marcos 1, 25, 26. E as pessoas têm que entender isso, era a forma que Jesus agia. Alguém fala, mas o Satanás não chegou a falar com Jesus? Chegou a falar. Até dando a ele a posição dele, né? Mas ele era Jesus. Então eles temeram e chegaram a questionar se podia entrar em porcos, como a gente conhece algumas passagens. Mas ali a gente não vê Jesus dando espetáculo para a multidão e muito menos prolongando a conversa. Falou alguma coisa, cala a boca e sai e pronto, e acabou. Morreu o assunto, não tem mais o que discutir. Já está identificado que é maligno, né, que é demônio, então expulsa logo e acaba com a história. Não tem que ficar conversando. E aí nós temos essa questão de, como já foi dito aí pelo evangelista Jairo, de um demônio falar mal de outra igreja. É um negócio bem tendencioso, né? Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, olha, eu uso o pastor de lá. Eu ouvi isso. Eu vim de lá, eu uso o pastor de lá. Lá sou eu que manifesto. Não é uma mentira do maligno? Claro que é. Não, é muito óbvio, está muito na cara que E aí, hoje tem essa concorrência entre essas duas igrejas, mas no passado também já tinha. Tem outra igreja grande aí. Igreja grande que ficava jogando os demônios contra as outras, só que lá na época dessa outra, né, dessa antiga, ele lançava o demônio contra as outras todas, né? Falava que era todas as outras igrejas, era só a dele que escapava. Onde ele pagou esse mico aí. E aí nós temos uma característica de seita, né? Qualquer religião que diz que a salvação é exclusiva deles, isso aí já é seita. Você já professa isso como seita. Olha, para ser crente tem que ser da igreja tal, então não vai para o céu. É seita. Porque a gente sabe que para o céu vai crente de todas as denominações. Claro. Né? Batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, Deus é amor, universal e por aí vai. O que salva não é a igreja, o que salva é a conversão sincera. Nós não vivemos com Cristo capturado por uma denominação, seja Assembleia de Deus ou outra qualquer. Exatamente. É verdade. E a gente tem que ter muito cuidado com essa exclusividade aí. Tem até crente assembleiano que fala isso, eu já ouvi, dizendo que as outras igrejas, eu já ouvi, dos mais antigos, falam, irmão, cuidado para falar isso. Porque aquelas irmãs lá, o costume é diferente. O costume é diferente, mas o costume é delas, não é nosso, né? Quem salva é Jesus. A gente tem que ter muito cuidado para dizer isso. E aí, eu até queria ler aqui outro versículo,
Lá em Mateus, lá em Marcos 5,9, Lucas 8,30, fala sobre isso, mas eu vou deixar para depois. Mas uma coisa interessante, Jesus em nenhum momento que esteve aqui, ele nunca quis saber do maligno os estragos que ele fez, é outra coisa. O pastor Antero falou. O que ele fazia na vida, a gente nunca viu Jesus perguntando: o que você faz na vida dele? Onde você está agindo? Porque o pastor Antero disse bem claro, ele veio para roubar, matar e destruir. A gente já sabe, para que ficar perguntando o que ele está fazendo ali. E nunca pediu para enumerá-los. Outra coisa, quantos vocês são? Né? Apenas os libertava. E algumas pessoas podem até murmurar, porque vez ou outra Jesus perguntou o nome de um deles, né? O Senhor Jesus, como está lá em Marcos 5,9. Mas a gente tem que lembrar que esse demônio estava diante da autoridade suprema, que era Jesus. Quer dizer, a gente não pode querer se atrever a começar a perguntar coisa demais e ouvir aquilo e começar a acreditar naquilo que Satanás está fazendo. E uma coisa eu posso dizer, pastor Antero tem muito mais experiência que eu nisso, mas muito mais. Ele é atrevido e ele é esperto. Quem acha que Satanás é burro, o burro é quem pensa isso. Que ele é extremamente inteligente. Se ele tiver a oportunidade de lançar uma seta para causar uma dúvida na cabeça de um crente, ele não vai perder a oportunidade. Né? Com essa questão da sua esperteza, da sua inteligência, que muitas pessoas estão caindo, né? E às vezes dando ouvido a doutrinas de demônios. Né? Aquilo que eu falo, né? Já falei aqui no programa, a confusão, né? Que ele é especialista em confundir. Uhum. Se bem, irmão, que o homem de Deus, se ele levar uma vida de oração, de jejum, uma vida de consagração, se ele é uma pessoa que Deus separou ele para determinado trabalho, ele é autoridade. E ele é autoridade sobre o demônio, isso aí não tenha dúvida. Deus dota a pessoa disso aí. Eu lembro do sócio Mariano, eu admirava a autoridade que ele tinha. Ele era um missionário, primo do pastor Cornélio. A gente admirava de ver, ele tinha o domínio. O maligno não brincava com ele, não. Ele apontava o dedo e pronto. O maligno tinha que sair. Então, pastor Antero, existem pessoas com chamadas específicas para esse tipo de trabalho? O senhor que é um homem experiente, para essa chamada assim, específica, porque eu já vi pregadores, irmãos, na ministração está ali só o fato de ele estar ministrando e o demônio manifestar lá no banco. Eu já vi isso também, já presenciei. Não é espetáculo, estou falando de mover mesmo, de movimento mesmo, algo assim, de a gente ficar impressionado de ver, né? Algo de Deus, assim. O evangelista Jair, todo movimento evangélico, quando você estiver evangelizando, aonde estiver alcançando as almas, se você estiver envolvido na evangelização, Deus vai te usar, porque é ali que você tem que trabalhar com isso. Às vezes, no nosso trabalho, dentro da igreja, mais os crentes, essas coisas quase não aparecem. Mas se você sair num trabalho evangelístico, um movimento com o descrente, essas coisas surgem. Começa a aparecer. Eles estão lá, porque as pessoas estão lá. Você vai envolver com o descrente e aquele povo está oprimido. Uhum. Isso aí não tenha dúvida. Uma vez, quer ver? Nós estávamos fazendo evangelismo na casa de uma irmã, que era nova convertida. A irmã Valdir do João Araújo até era um culto, ela estava dirigindo. Uhum. Um monte de nós estava junto, ele era meu auxiliar na época. Eu estou lá arrumando as caixas, de som. De repente um rapaz começou a dizer assim: aqui ninguém vai dirigir culto, porque ele é atrevido. Aqui ninguém vai dirigir culto, não tem nem confiança. Eu vou perguntar o porquê? Não vou perguntar. Então lá, continuei arrumando. Aí a irmã Valdir ficou assim preocupado, dizendo: não, deixa para lá, não dá confiança para isso não. Percebi que é uma coisa maligna. Aí esse moço saiu assim, de repente foi numa cerca de arame, ele começou a esfregar o corpo na cerca de arame e sangue começou a sair. Aí eu falei para o Mondilon, aquele rapaz está possesso. Pega ele lá e traz ele aqui para nós orar por ele. Sim. E o Mondilon foi lá, trouxe ele, nós repreendemos aquilo. Então, mas ele foi lá para atrapalhar o culto. Hoje, há pouco tempos atrás, alguém disse que esse rapaz é dirigente de uma congregação lá em Goiânia. Esse moço converteu a Jesus e está firme até hoje. Então, ele é atrevido e a gente tem que conhecer a autoridade que nós temos por Jesus Cristo. Isso não é mérito nosso, não, é por misericórdia de Deus. Isso aí, a igreja foi colocada na terra justamente para combater isso. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Então, essas coisas existem. Onde nós estiver evangelizando,
Outro dia eu estava falando com a Breve, não, quando nós envolvemos com o povão lá fora, aí começam os sinais a aparecer. Tá certo, e a pessoa tem que estar preparada. O evangelismo tem que ter preparação. E é ordenança de Deus. Ide, né? É uma coisa importante. Mas o que o pastor Antero está dizendo aqui é importante. Aquilo que o senhor falou, a gente passou rapidinho por isso, pastor Antero. Eu sei. A gente fala Satanás, mas a gente sabe que não é o Lúcifer, são seus anjos, né? Porque Satanás não... Uma vez eu vi os demônios, né? Os demônios, os anjos caídos, né? Uma vez eu vi um pastor entrevistando um demônio e ele começou a falar, chama seu chefe. Aí veio um general, chama outro. Aí veio um mais graduado, falou, eu quero chegar até em Satanás. Eu falei, tá. Satanás ele vai muito sair do seu lugar para vir numa pessoa para dar uma entrevista, porque ele é o grande regente de toda a treva. Agora sim, o senhor falou uma coisa que a gente passou rapidinho, mas é bom que as pessoas entendam. Ele fala a verdade também, Satanás. Quando é para confundir. Não é próprio não, mas quando é para confundir, ele fala. Por exemplo, numa reunião dessa do senhor, desse rapaz, o senhor desse ouvido para ele começasse, por exemplo, a acusar as coisas que ele sabia de alguém, de um, de outro ali. Esse aqui, ó, faz isso. Aquele ali, o pecado dele é esse. E ele começa a acusar e apontar para quê? Causar vergonha, vexame. Deixar a pessoa envergonhada e falar, olha, eu não tenho condição mais de falar nada, né? Porque ele é o acusador. Às vezes tem alguém ali numa dificuldade, numa luta, tem uma coisa que ele está querendo, pelejando para deixar. Está quase conseguindo, é um espinho na carne. O acusador vai, aponta e fala, quem é você, meu filho, para estar aqui? Você não devia nem estar dentro da igreja, porque você faz isso, faz aquilo outro. Ele é acusador. E aí ele falou a verdade? E aí ele falou a verdade. Mas para causar confusão. Para causar confusão, né? E para trazer tristeza, né? Para trazer vergonha. Aí ele fala. No caso do moço da revista, na verdade, ele estava fazendo isso mesmo. Exatamente. Então e aí causou uma situação para causar vergonha. Né? E pastor Antero, teve uma participação aqui, é claro que não vamos identificar, mas o irmão ligou lá de Goiandira, está ouvindo o programa, dizendo assim que ele era de uma determinada denominação. Citamos alguma coisa dela, mas claro, não usamos o nome porque não é nosso feitio chegar aqui e denigrir a imagem de ninguém. Mas ele era de uma determinada denominação, ele era da Assembleia de Deus, decidiu passar um tempo nessa determinada denominação. E aí ele resolveu voltar para a Assembleia de Deus, as suas origens, né? Claro, onde ele saiu. Aí o pastor falou com ele que não poderia sair de lá de onde ele estava, porque a Assembleia de Deus é uma igreja que não tem doutrina. E a prova de que a igreja não tem doutrina é que a igreja não tem poder, não tem essas coisas, né? Não tem, porque não E o irmão insistiu de ir mesmo. E ele ligou pro irmão depois, mas rapaz, você foi mesmo? Eu fui, pastor. Rapaz, eu não te falei que lá a igreja não tem. Vou te falar a verdade. A igreja que você foi para lá é a igreja do demônio, olha pra você ver. Aí o irmão repreendeu ele, falou, meu irmão, agora já não é você mais que está falando, agora já é o próprio inimigo falando na sua boca, porque a igreja que eu pertenço, graças a Deus, ela tem doutrina assim e tal. E ele ligando aqui, participando, falando dessas situações, né? Que nós falamos aqui agora. Que intenção que temos, irmãos, de usar essa coisa do endemoniado para denigrir a imagem de outra igreja. Misericórdia, irmão. Né? Não há intenção, nunca haverá, não há reino de Deus nisso. Para que eu vou usar uma pessoa que está endemoniada para tentar denigrir a imagem de outra denominação que está pregando o evangelho? Se não está com a mesma visão que eu tenho, se não está no mesmo nível, de repente, de doutrina que a minha, mas eu não tenho nada com isso, mas as pessoas não, né, tem a acertar é com o Senhor, não é conosco. Então para que nós vamos denigrir a imagem? Isso traz confusão até para o ímpio. Né? O ímpio fica olhando, mas espera aí. A guerra, uma disputa, né? Então tem uma espécie de uma disputa, de uma concorrência, e na verdade não existe isso no reino de Deus, né? E nessa questão dessa entrevista que foi feita lá pelo ministro dessa igreja, o demônio falou lá na mulher, questionando a forma como as ofertas eram dadas na outra igreja, e não é muito diferente da dele, a forma das campanhas, da oferta, da forma de querer. Então, como se diz, a gente vê que é um motivo de confusão. Aquele adágio popular, né? O sujo falando do Exatamente, não tem muita diferença um do outro. O sujo falando do mal lavado. A gente vê que é questão mesmo de querer não perder terreno, mas na marra, né? E olha, isso aí já é usando demônio, mas a gente vê, não precisa ir muito longe, não. Muitas igrejas, até na nossa igreja, quando tem briga de convenções, né? Quer dizer, o poder é uma coisa difícil. Quando a pessoa não quer perder, ela finge usar o demônio, ou até usa ele para poder ficar no poder. E
Depois o preço vai ser pago, né? A conta vai ser acertada depois. Então, o que a gente está dizendo aqui, nosso tempo já está acabando, pastor, até passa tão rápido, até 1 minuto só assim, para finalizar o tempo. Mas o que a gente diz aqui, que a gente quer que você entenda, nosso ouvinte, é que a quem liberta é Jesus. Primeira coisa. Né? Inclusive, existe aí um estudo, pastor Antero, nós não podemos entrar em detalhe, mas de que Satanás hoje ele não consegue mais entrar na presença de Deus, como na época de Jó, porque depois da morte de Jesus, ele foi lá no inferno, tomou a chave, tomou tudo, e foi me dar todo o poder no céu e na terra, e acabou a liberdade dele com relação ao céu. Antigamente não tinha isso, ele ia lá de vez em quando infiltrado no meio dos anjos, né? Ia no meio, aí Deus até falou com ele, como no caso de Jó. Hoje em dia ele está totalmente sem moral, né? Diz que nem a chave da casa dele ele tem mais, porque Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Não é só sem moral não, Diácono Humberto, sem qualquer poder. Sem qualquer poder. Porque Deus falou... E o poder é de Deus. Todo o poder está com Jesus. Agora, o que ele tem? Ele tem força. Sim, né? tem. Influência. Falamos aqui de uma inteligência, mas é uma inteligência maligna, né? Nunca uma inteligência para o bem, mas sim para o mal, para maquinar o mal. E aí nós vemos exemplos aí, pessoal, de quantas pessoas conseguem arquitetar coisas que, aos nossos olhos, uma pessoa leiga, por exemplo, algo espetacular. Como é que ele conseguiu pensar nisso? Consegue arquitetar algo tão... E é coisas, né, às vezes, terríveis. Mas são inteligências, como nós falamos aqui, para o mal. Né? Ele consegue influenciar mentes. Consegue influenciar. Por isso o ser humano ele é tão perseguido pelo diabo. Porque por ele não ter poder, ele precisa do homem. Porque o homem, sim, tem poder. O homem consegue poder. Então o inimigo usa o homem para, através do homem, ele reconquistar alguma coisa do que ele perdeu. Porque o poder, ele perdeu total. É absoluto. Ele não tem nenhum poder. Então ele usa o homem, por exemplo. Usa um homem que está na política, por exemplo. Ele está no poder. Usa um homem que é líder de alguma coisa, de alguma religião, por exemplo. É poder. Então o diabo consegue poder por intermédio do homem. Mas ele mesmo não tem poder nenhum. Né? E ele explora a inclinação das pessoas. Por exemplo, o madeireiro, quando era bem jovem, a gente mexeu com isso naquela época. Então você chega no pé de uma árvore, você olha o lado que ela está inclinado. E você vai dar o corte que é favorável para ela cair. E o diabo faz isso. Ele explora as inclinações das pessoas. Se a pessoa tem um pensamento, eu vou matar um, e fica falando isso, ele acaba fazendo isso. Eu conheci pessoas que fizeram. Se a pessoa disser assim, a minha vida não vale nada, eu quero beber veneno. Eu sei de um caso, o tempo não dá, senão eu ia passar para vocês o fato de 2 jovens. Pode contar. O seguinte, a gente estoura o tempo um pouquinho, tem problema. Eram 2 primas. E uma falou para a outra assim, a que morrer primeiro vem buscar a outra. E firmaram aquilo. Tudo jovem ainda, passou o tempo. De repente uma delas bebe veneno. E eles moravam numa fazenda. Olha, passado mais ou menos uns poucos meses, ela começou a ver a que morreu lá na bica d'água. E falava para ela, você lembra do seu compromisso comigo? Você fez um pacto comigo. Se qualquer um de nós duas que morresse ia buscar a outra. Você acredita que a outra bebeu veneno também e morreu? Quem falou? Agora vai dizer que isso é uma coisa normal? É claro que é uma manobra do maligno. Uma manifestação do diabo. Não era nada daquela que morreu, voltou. Foi o diabo que apareceu. Porque ele pode manifestar até como um anjo de luz. É igual o profeta que apareceu para Saul, né? Semelhante e tal. É tenebroso o negócio, né? Mas totalmente real. A gente sabe que isso pode acontecer para quem dá liberdade. E aí alguém deve estar perguntando, mas como ficar livre disso? Conhecendo Jesus, não tem outra alternativa. Jesus, ele fala muito claro, eu sou a verdade. E depois ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. A única forma de ser realmente liberto é aceitando a Jesus como Salvador da sua vida, porque aí ele passa a dominar. A gente tem aquela passagem, pastor Antero, que diz que, falando em outra linguagem, né? Você pega uma pessoa na rua, um mendigo, que usa droga, pega essa pessoa, leva para casa, dá um banho, põe numa clínica, recupera, dá emprego, e essa pessoa começa a ganhar seu dinheirinho, uma vida totalmente transformada, de repente ele some. Aí você fala, mas cadê aquela pessoa que a gente recuperou, lavou, limpou? Volta lá no lugar, ele está pior do que antes, sentado na lama, usando droga de novo, numa situação muito pior.
Aí me faz lembrar daquelas pessoas que têm os seus demônios expulsos, né? Tem uma vida limpa, mas de repente ela resolve voltar para as velhas práticas. E aí os demônios que estavam passeando falam: olha, a casa lá está vazia, vem mais 7. E a situação dela fica pior do que antes, porque ela conheceu mais ou menos, né? Ela conheceu Jesus, mas não firmou. Ela teve uma pequena libertação, mas ela não continuou ali. Então a situação de quem, eu costumo dizer isso, a situação de quem aceita Jesus, tem novidade de vida, mas depois volta para a lama, é pior do que a original. Era melhor ela não ter aceito do que ficar nessa situação agora. E é bom a pessoa lembrar uma coisa aí, Diácono Berto e Pastor Antero, quando fala de reino das trevas, irmãos, uma vez que a pessoa ficou livre, liberta, ela não quer dizer que ela está não tem mais possibilidade de ela voltar. Existem possibilidades. Se ela der lugar novamente, aquilo que o senhor falou da inclinação, né, pastor? Isso. A pessoa tem que ter vigilância, ficar firmado com Jesus, porque aquele que está com Cristo, o maligno não lhe toca, mas quem está com Cristo, está condicional, né? Não adianta a pessoa também tá liberto, mas continua lá, né, com aquela história, pé na igreja, o pé no mundo, né? Só esclarecer uma coisa aqui, pastor Antério e Diácono Berto. O nosso assunto hoje, nós estamos falando sobre a prática de entrevistas com demônio. E aí acontece em algumas igrejas, né? E nós não estamos aqui também criticando a igreja que faz isso. Nós estamos aqui colocando apenas a nossa posição, que biblicamente não tem base bíblica para isso, né? E não há nenhum benefício, não há nenhum fruto. E eu falei aqui no início da programação, não que o diabo não fale, né? Ele fala, ele pode usar a boca de alguém que esteja sobre o efeito, né, do endemoniado e falar. Mas nós estamos falando aqui que não traz edificação, nossa igreja não tem essa postura, não só a igreja que não tem essa postura, é porque a Bíblia também não nos dá base para isso. Mas nós não estamos aqui questionando nenhuma prática de nenhuma denominação. Inclusive, uma irmã ligou falando do entendimento lá de um envelope. Eu nem prestei atenção, que eu estava no outro telefonema aqui, alguém que deve ter falado aqui, mas nós não estamos criticando aqui, nem falando a respeito das campanhas que as igrejas fazem, do ato de fé que as igrejas fazem. Eu da minha parte, eu não critico e até concordo, às vezes, em determinado ato de fé que as igrejas fazem, eu acho que leva muitas pessoas realmente a receberem, mas não é este o questionamento do assunto hoje aqui. Nós estamos falando sobre essa questão, né, das igrejas que têm o hábito de fazer, por exemplo, campanha e usam o nome de alguma coisa bíblica. Não é esse assunto nosso aqui. Às vezes a pessoa faz um voto com Deus, igual tem igrejas que tem esse tipo de movimento. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre entrevista que algumas igrejas fazem, entrevistas, seja por intermédio do rádio, da televisão e às vezes até mesmo no culto, usando às vezes como um espetáculo, né? E isso é errado, volto a dizer, errado. Não temos base para isso e não traz edificação, é isso que nós estamos falando. Agora a igreja que faz campanha, que convoca o povo para fazer, pega envelope, jejuma, pessoas que fazem oração no mundo, não é disso que nós estamos falando, irmãos, viu? Se houve esse mal entendido, quero até pedir desculpa aqui se houve algum entendido nesse sentido. Nós de maneira nenhuma estamos. Não é nessa linha de raciocínio que nós estamos falando. Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque a nossa igreja faz campanha. Claro. Nós temos esse costume também. E o pastor Antero está aqui, é um dos nossos líderes nesse sentido aí de trabalho, de campanha. E hoje, falando de hoje nós não estamos mais com o trabalho, né? Eu até sinto falta, viu, pastor Antero? Nós já falamos sobre isso algumas vezes, porque é importante para a igreja. Quantas pessoas chegaram até Jesus, receberam milagres através de campanhas específicas, né? Faz 7 quinta-feiras ou 7 sábados, isso é uma prática da igreja. Campanha de libertação, né? Prática da igreja pentecostal mesmo. Nós nunca questionamos isso. Nós estamos falando aqui, o tema, inclusive o Diácono Beto colocou um tema interessante. Eu queria até que você repetisse o tema, o Diácono Beto. Entrevista com o pai da mentira. Entrevista com o pai da mentira. Nós estamos falando sobre esse ato e simplesmente isso. Aí nós estamos dando exemplo de algumas situações, por exemplo, de que alguns tiros que saiu pela culatra, né? Dessas entrevistas, e acabou o demônio falando coisas que acabou denegrindo a imagem da própria igreja. Já aconteceu, isso está na internet, está na televisão, está no rádio, às vezes aconteceu, né? Mas jamais, irmãos, jamais vamos aqui falar sobre o ato de como a igreja trabalha com... O que pode talvez ficar um pouco ter confundido, até eu comentei, a questão do uso de amuletos. A gente tem que ter muito cuidado. Isso aí
Mas é uma postura minha, né? A pessoa pode ser que não concorde. Mas quando eu digo amuleto, é levar para casa aquele negócio que, se não for aquela vidrinho de água. Uma vez na minha tia, o marido dela era alcoólatra, e o pastor pediu para ela comprar uma garrafa de 51 para ele ungir a pinga, para que ele, quando bebesse a pinga, ele passasse a ter nojo daquilo. Ele bebeu a garrafa inteira, não mudou nada. Então, assim, é uns negócios que não tem base. Eu já vi com cigarro. Eu tô falando sério, irmãos. Já vi com cigarro. Pessoa que fuma, a pessoa pede para ungir a carteira de cigarro para que a pessoa fume e dali, a partir dali tenha nojo. Pai, irmão, se eu tenho fé que eu vou orar e a pessoa vai ter nojo de cigarro, para que eu vou ungir uma carteira de cigarro? Para que esse trampolim? Para que essa misericórdia? Eu vou colocar a mão na cabeça da pessoa e vou orar por ela, se eu tiver essa autoridade de Deus. E aí eu vou dizer aqui, pastor Antero deixou uma palavra que eu achei muito boa, que existem ministérios específicos, tem pessoas que têm esse ministério mesmo, de orar, de colocar a mão na cabeça da pessoa. Já vi pessoas orarem, irmãos, e pessoas não crentes ficarem libertas do cigarro, e essa pessoa nunca aceitou Jesus e ficou liberta do cigarro. Mas são ministérios específicos que Deus dá para as pessoas, né? Só que eu acho que não tem nada a ver pegar eu acho que é errado demais também pegar um outro, né? Sal grosso, coisas que levam a gente a lembrar de práticas que não são cristãs. São coisas que me preocupam. Agora o envelope, ou que leva para o lado da idolatria, ou que leva para o lado até do espiritismo, do ocultismo. Existem coisas que levam mesmo, irmão. Tem coisas que levam. O sal grosso, por exemplo, são práticas. Agora a questão do das 7 sexta-feiras, como tem gente que faz, 7 quintas-feiras, como a gente fez aqui na igreja, nos cultos de quinta, na campanha de libertação, a questão do envelope, do propósito da oferta, né, oferta alçada, isso aí nossa igreja mesmo tem, isso não tem nada de errado. Claro. Não tem problema nenhum quanto a isso. A gente tem que ter cuidado com a aparência do mal, quando alguma coisa... A sabedoria ela é importante. O pastor Antero usa um termo de ato de fé. Eu acho esse termo bonito, um ato de fé. Pode ser colocar a mão sobre a cabeça é um ato de fé, ungir com óleo também é um ato de fé, você trazer uma peça de roupa, eu não acho isso errado não, trazer uma peça de roupa para representar aquela pessoa, uma fotografia, também é um ato de fé, não vejo isso, né? O que o senhor tem a dizer, pastor Antero? Só que existe uma coisa, às vezes nós invertemos as coisas. Por exemplo, o lenço que tinha virtude para sarar era de Paulo. As pessoas encostavam na veste de Jesus. Não era do... Uma vez lá parece que eu estou te questionando, mas não é disso, não. É uma experiência. Aí é o seguinte, chegou uma senhora, ela estava dirigindo um culto, ela chegou com uma blusinha do neto dela, que morava lá em uma cidade que tem para lá de Pires do Rio, Arizona. Pastor, ora por nessa roupa aqui, porque meu filho contou o problema. Falei, mano, se levar essa roupa embalada, você perder essa pasta no caminho aí, pronto, seu neto não sara. Eu acho melhor nós pedir a Jesus para ir diretamente lá. Porque lá em Jeremias, Deus disse, sou eu somente Deus de perto, não sou Deus também de longe. Deus não conhece distância. Nós é que estamos distantes das pessoas que às vezes precisam da nossa oração a Deus a favor deles. Mas a questão de Deus ir lá e tocar neles não tem necessidade. Eu digo aqui, pastor, porque existem diferenças, né, graus de fé. Tem pessoas que precisam, né, de algum... Uma emenda. Mas não Deus que precisa disso. É nós que às vezes precisamos. E aí... Mas eu volto a dizer, existem os excessos, né? Tem coisas que é excessos demais, é algo fora do normal, fora do comum mesmo, algo que traz escândalos, traz, né? Igual, por exemplo, Jesus fez milagres, mandando, não, vai, a tua fé te salvou, outras pessoas encostou na veste, foi curado. Só que teve outros, Jesus mandou fazer um barrinho, né? Passar no olho. Quer dizer, são... Lá em São Paulo existe a igreja do Guspe Santo, não sei se você conhece. Já ouvi. Vocês já notaram que Jesus elogiou aquele que disse assim, nem preciso ir na minha casa. Não sou digno nem Israel encontrei fé como essa. Passa uma palavra. Não, sou homem também que estou sujeito à autoridade, e eu digo a esse vai, e ele vem, e o senhor, se o senhor disser uma palavra que meu criado vai ser curado lá. Você não viu a elogio que Jesus desceu em torno da fé daquele homem que era um cidadão romano? Sim. Nem pertencia à linhagem de Israel. Disse, nem Israel encontrei fé como esta. Mas... Nosso tempo já acabou. Eu queria só propor... Vamos falar sobre isso num próximo assunto, sobre os amuletos da fé, né? O que é amuleto e o que é gesto de fé, isso, né? O que é gesto de fé e o que é esses amuletos, né? Tem gente que carrega uma coisa no corpo. Eu já vi gente murmurar, Diácono Humberto e pastor Antero,
lá no banco, quando o pastor chama, vamos fazer aqui as filas para as pessoas receberem. Eu já vi gente sentada, nem levantar, não levanta. E a sentada ele murmura lá no banco. Se Jesus vai curar quem está lá na fila, por que não pode me curar aqui? Aí é o ato de fé. É o ato de fé. O levantar e ir em busca agora, da bênção. Eu acho errado que murmura lá no banco falar isso. Eu acho errado. Se ele não vai, se ele justamente. Fica no coração. Tá errado, né? Quem tá sentado. Pronto. Aquele agora, que levantou tá mostrando que tem fé. Falando, Senhor, eu quero, tô indo, eu quero. Aqui. Então, quer dizer, nós vamos entrar nesse assunto mesmo. Vamos marcar para próxima vez que o pastor Antero estiver aqui, a gente marca. Eu queria só terminar mais uma vez convidando as pessoas a participar da escola dominical. Nós estamos tendo uma revista muito boa. Esse fim de semana nós falamos sobre a parábola das 10 virgens e semana que vem é sobre o cuidado com a família. Então vai falar do papel do esposo, papel da esposa, cuidado com os filhos. É muito interessante a lição, né? Às vezes o seu casamento às vezes não está assim do jeito que você imagina. Fala, olha, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Vá lá nos prestigiar com a sua presença, assistir, para que você entenda o que a Bíblia quer para a sua família e como você deve agir com relação à sua esposa ou a sua esposa em relação a você, caso eu esteja falando com o irmão, e com relação aos filhos. Porque, como está escrito lá em Isaías 5,13, eu queria ler aqui para encerrar: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, as suas multidões se secará de sede. E ainda lá em Oséias 4,6 fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quer dizer, a falta do entendimento, ela causa destruição. E a forma de conseguir entendimento é na escola bíblica, um dos melhores lugares, nos cultos de ensino também. Você notou aí que a rejeição, o povo não quiseram conhecimento, não estava interessado em aprender. Não quiseram. É acordar cedo no domingo para ir para a igreja. Quem é que quer isso do ponto de vista do corpo, né? O corpo fala assim, olha, a cama tá quentinha, tá frio, vou fazer o quê? Acordar. Mas quem quer conhecimento acorda, arruma e vai, porque sabe que vai colher grandes frutos depois disso. Verdade. Agora, Diácono Humberto, eu quero agradecer a presença, mais um assunto maravilhoso aí que desperta em nós. Eu quero registrar aqui, tivemos várias participações, só que pessoas só ligando, participando, falando que está ouvindo, inclusive o irmão Jorge estava saindo para o trabalho, ligou falando que estava ouvindo o programa, irmãos de Goiandira ligaram, outros irmãos de outras denominações. Deus abençoe, obrigado, e jamais nós tivemos aqui a intenção de denegrir a imagem ou a igreja alguma. Nós estamos aqui apenas esclarecendo aí para aqueles que entendem o propósito do programa, sabe que nós jamais temos a intenção de trazer aqui denegrir a imagem de igreja alguma. Mas eu queria deixar aqui uma palavra final e falar o seguinte: lidar com espíritos malignos é coisa muito séria. É coisa muito séria, viu? Muito séria, mais séria do que muitos pensam, inclusive, viu? A Bíblia mesmo diz para nós orar e vigiar, porque o diabo, nosso inimigo, né, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo ou bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Ele é terrível. E Jesus falou a missão dele: ele veio roubar, matar e destruir. Só que nós não viemos aqui também fazer apologia a ele, nem de maneira nenhuma. Nós viemos aqui alertar sobre os riscos que às vezes a pessoa que está envolvida com isso ou com ele tem que estar correndo, né? E nós sabemos que tem pessoas que estão envolvidas, famílias que estão envolvidas. Então nós jamais poderíamos encerrar esse programa sem orarmos aqui, viu, pastor Antero? Orarmos aqui para Deus alcançar lares e vidas que porventura estejam nessa mazela, nessa experiência terrível de espírito maligno. Às vezes o espírito maligno está na família. Não existe, nós podemos até trazer esse assunto depois aqui, viu, Diácono Humberto? A questão da maldição hereditária não existe, mas existem famílias que estão acorrentadas e escravizadas por Satanás já há muito tempo, né? E precisam sair sair disso, né? E nós vamos aqui usar esse espaço que nós temos. E eu quero pedir ao pastor Antero para que ore nesse momento, abençoando as vidas, expulsando também, se tem alguém que está ouvindo, que está vivendo essa situação, ou alguém da família está nessa situação. Eu quero que você preste atenção nesse momento, chegue perto do rádio, aproxime agora, ligue os seus pensamentos ao Senhor, e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pastor Antero. Nós vamos orar a Deus nesse instante, lá na sua casa, onde você está ouvindo essa programação.
Deus vai tocar na sua vida agora, tenha certeza disso. Você que está acamado, você que está doente, oprimido, triste, abatido, parece que o dia de amanhã para você seria bom que você não estivesse vivendo. É a hora de você alcançar o milagre de Deus. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, eu sei que o Senhor nesse instante vê a necessidade dos nossos ouvintes. Que o Senhor toque em suas vidas, aqueles que estão acamados, doentes, e muitos deles até desenganados pela medicina, pessoas que não vê mais razão para continuar vivendo e alimentam um pensamento suicídio. Meu Deus, arranque essa semente daninha, destruidora da mente dessas pessoas. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa oração que nós estamos fazendo aqui agora, ela está chegando à tua presença, e os nossos ouvintes estão sendo alcançados pela tua bênção, meu Deus, porque na sua misericórdia, meu Deus, o Senhor atende aquele que confia na tua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, eu repreendo toda obra maligna, toda interferência estranha, tudo aquilo que contribui para a tristeza, para a amargura, para a separação das famílias, para a destruição dos jovens, tudo aquilo que causa angústia e desespero, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Jesus, eu tenho certeza que nesse momento eles estão sendo alcançados por esta bênção está sendo impetrada nesses lares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. 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 Então, agradecer mais uma vez, pastor Antero, Deus abençoe, diácono Humberto. Sábado, ou melhor dizendo, domingo que vem, tem mais. Você é o nosso convidado para estar nos ouvindo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Momento da Escola Bíblica em Ação fica por aqui. Na sequência nós vamos com o Espaço Jovem, que está já com a equipe reunindo por aqui. Deus abençoe os nossos ouvintes. Até o próximo domingo, se assim o nosso Deus nos permitir.